O consumo excessivo de carboidratos, além de fazer você ganhar peso, também aumenta a sua sensação de ansiedade com a comida, ansiedade na hora de comer. Você vai começar a querer comer sempre mais. Por quê? Porque o carboidrato, quando a gente consome, como ele tem essa sensação gostosa, como ele tem geralmente a combinação do açúcar com a gordura, com alguma outra coisa, e você come o carboidrato, você vai ativar muito rapidamente uma região do seu cérebro que traz a sensação de prazer, de bem-estar, de alívio, de conforto. E quando você come alguma coisa e você tem essa sensação, você vai querer de novo e você vai querer mais, você vai querer sentir aquilo ali de novo. E isso vai fazendo você buscar cada vez mais carboidratos, vai fazendo você querer comer cada vez mais e perder o controle muitas vezes em cima disso. Acabar descontando no doce, começa a comer doce e não para mais, não consegue se segurar quando tem doce disponível, ou come doce todos os dias, ou chega em casa, abre os armários, abre a geladeira, ataca tudo que tiver de carboidrato, bolacha, massa, tudo que tiver ali disponível. Além de fazer você engordar, além de piorar a sua ansiedade ao comer, o excesso, lembrem dessa palavra, o excesso de carboidrato ainda ao longo da nossa vida é um dos fatores determinantes para a gente desenvolver diabetes, é um fator que vai determinar também o acúmulo de gordura na barriga. Sabe aquela barriga chata que não sai? Que você até emagrece, mas emagrece a perna, emagrece o bumbum, mas a barriga continua ali, fica aquela barriga pontuda? Pois é excesso de carboidrato, é o consumo de carboidrato errado, é o consumo de carboidrato na hora errada. E alguns carboidratos são sim melhores que outros em função do valor nutricional. Mas não significa que a gente não deva consumir os que têm um valor nutricional menor. Vou fazer aqui um comparativo que é uma dúvida muito comum. Nutri, preciso comer só o pão integral ou eu posso comer o pão francês? Pode comer o pão francês e emagrecer. Eu tenho uma participante do meu programa de emagrecimento que ela eliminou 23 quilos e ela não trocou o pão francês dela pelo pão integral. Só que ela conseguiu mudar aquela coisinha que eu expliquei antes para vocês, o índice glicêmico desse pão integral, fazendo algumas combinações que eu fui ensinando para ela dentro do grupo. Então, assim, vamos comparar o pão francês com o pão integral. O pão integral, ele é um carboidrato de melhor qualidade? Sim. Por quê? Porque ele tem mais fibras. E as fibras vão fazer aquela glicose que eu expliquei para vocês ser liberada mais devagar no nosso sangue do que o pão francês. A quantidade de carboidrato dos dois pães, ou seja, a carga glicêmica dos dois pães é a mesma, tanto do pão integral de grãos e sementes e blá 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 blá, quanto do pão francês simplesinho, baratinho que você compra em qualquer padaria da esquina. A quantidade de carboidrato vai ser praticamente a mesma, não muda nada. Agora, a velocidade como esse carboidrato é liberado na corrente sanguínea muda. Então, você tem o mesmo alimento, a mesma carga glicêmica, só que um tem mais fibras, isso faz o açúcar ser liberado mais devagar no sangue, e isso evita o acúmulo de gordura na barriga. Por quê? Porque quando a gente muda esse índice glicêmico do carboidrato, a gente acumula menos na barriga, porque vai liberando lá a glicose devagarinho. Você tá ali fazendo alguma coisa, estudando, trabalhando, mexendo no pátio, lavando uma roupa, escrevendo alguma coisa, e essa glicose sendo liberada devagarinho vai sendo direcionada para essas suas atividades diárias. Agora, se você come um alimento que libera todo o carboidrato dele de uma vez só na sua corrente sanguínea, você não vai conseguir utilizar tudo aquilo logo que foi jogado na corrente sanguínea. Então, o que seu corpo vai fazer? Vai catar toda aquela glicose e vai acumular. E geralmente em nós mulheres é na região abdominal. A gente não tem como, a gente não vai fugir disso, tá? E os nossos hormônios também influenciam muito nisso. Dá pra gente consumir os dois e emagrecer, tá? Sabendo como utilizar com toda certeza. Porque o pão francês, por mais que ele não tenha as mesmas fibras, por exemplo, que o pão integral, ele não deixa de ser um carboidrato bom. Porque em alguns momentos o pão francês vai ser melhor do que o pão integral. Antes de fazer um exercício, por exemplo, o pão francês é muito melhor, porque você precisa de mais
calorias para gastar, você precisa mais energia disponível. Daí o pão francês vai ser melhor que o integral. Se no seu bolso não cabe comprar um pão integral de grãos e sementes, por que não usar o pão francês? Não é porque é um carboidrato simples que é o demônio da coisa toda e que vai ser o grande problema da sua vida. Não, não vai. Pode ser usado também, inclusive deve, faz parte da nossa cultura. O que não faz a menor diferença, o carboidrato que não faz assim, ó, a menor diferença na sua alimentação, na sua nutrição, na sua saúde e que vai bloquear o seu emagrecimento de mais de 10 quilos, vai aumentar a sua ansiedade ao comer, vai aumentar a sua necessidade de comer mais e mais e mais açúcar, vai aumentar os momentos que você se descontrola com a comida, sabe? Come demais, come mesmo sem ter fome, com a barriga já estando cheia, continua querendo comer. Os carboidratos que fazem isso estão presentes nos refrigerantes, nas bebidas alcoólicas, nas balas, nas balinhas de goma, no açúcar puro, refinado ali, que muita gente acrescenta o açúcar na fruta, acrescenta o açúcar no alface, não faz a melhor diferença para a sua energia diária e só vai bloquear o seu emagrecimento de mais de 10 quilos e aumentar a sua ansiedade. O açúcar excessivo nas bebidas que a gente compra pronta, não os sucos integrais. Muita gente confunde suco natural integral com bebida energética. Bebida energética não é suco. Aquele pozinho que a gente dilui na água não é suco. É um tipo de carboidrato péssimo para a nossa saúde, péssimo para o nosso peso, péssimo para a nossa ansiedade com a comida. Além disso, outros carboidratos que fazem isso também, os biscoitos recheados, os wafers. Gente, eu não quero dizer que porque esses carboidratos eles não fazem a menor diferença na nutrição, que você não pode comer, que a gente não deve comer, não é nada disso. Mas a gente precisa entender que você precisa selecionar muito bem se você vai comer esse tipo de carboidrato, quando você vai comer esse tipo de carboidrato e que seja realmente uma exceção, que seja raro e não que entre como algo que faça parte da sua rotina e que não venha substituir alguma refeição. Eu como biscoito recheado, mesmo sabendo que é um carboidrato que, ó, não faz nada pela minha saúde e ainda vai fazer eu acumular mais gordura na minha barriga, eu como de vez em quando. Qual é o meu de vez em quando? Sem mentira, gente, uma vez por ano, quando eu tô de férias. Porque daí a gente vai e assim, ó, um pacotinho ou dois. Por quê? Porque não há a necessidade de consumir isso. Não há a necessidade de você ter medo de comer frutas. Fruta tem carboidrato? Tem, mas são carboidratos que vêm junto com muitos nutrientes que vão regular o seu funcionamento intestinal, o sono, a imunidade, a hidratação da pele, do cabelo, das unhas. Aí você tá aí, perdendo um monte de cabelo, unha fraca, pele flácida, pele seca, por quê? Porque parou de comer fruta, porque disseram que fruta tem muita frutose e essa frutose é um carboidrato e faz mal. Gente, que balela isso! Eu não conheço ninguém até hoje que tenha engordado porque come muita fruta. Até porque, gente, a pessoa que come muita fruta, ela come muito por padrão comportamental. Mas não é só a fruta que ela come muito, provavelmente. Provavelmente ela coma muitos outros alimentos em grandes quantidades também, de forma descontrolada, de forma exagerada. É isso que vai fazer ganhar peso, não é a fruta. Até porque, vamos pensar aqui juntos, um pedaço de bolo e uma maçã, tá? O bolo vai ter mais carboidrato do que a maçã. Quantos pedaços de bolo você consegue comer? Sentou lá na mesa, café, final do dia, tem aquele bolo de chocolate delicioso. Um cafezinho. Quantos pedaços de bolo você consegue comer? Fácil, né, gente? 3, 4, até mais. Agora, faz o mesmo exercício com a maçã. Você conseguiria comer 5, 6 maçãs de uma vez? Não consegue. Então, não é o excesso da fruta que faz você engordar, tá? Não acredite nisso. Se você tá pensando que é o excesso da fruta, pode tirar isso da sua cabeça, porque não é, não vai ser.
Você teria que comer assim, para fruta fazer você engordar, você teria que comer um cacho inteiro de bananas por dia, uma melancia inteira no mesmo dia que você comeu a banana, umas 10 maçãs no mesmo dia que você comeu a banana e a melancia, mangas e mais outras frutas para elas te fazerem engordar. E a gente não chega nisso. A grande maioria das mulheres não consome nem 3 frutas por dia, que dirá engordar por causa das frutas. Então, não faz sentido, tá? Fica muito tranquila e continua comendo fruta.